Oi, eu sou o Lucas Fux. Eu sou a Mônica Rude. E esse é o nosso primeiro encontro. O tema de hoje foi bastante pedido no Instagram e nós temos propriedade para falar sobre ele também, até porque os temas que a gente vai trazer aqui, normalmente nós temos propriedade, né? Já aviso que ele é um tema com um certo gatilho. Ele é um pouquinho mais delicado, talvez alguns de vocês acabem se envolvendo um pouquinho mais, né? Mas estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas que possam ajudar. E conduzir da melhor forma também. Então, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você busca alguma ajuda para lidar com isso. E se você recebeu esse vídeo de alguém, é porque muito provavelmente essa pessoa está tentando ajudar você, ainda não sabe como fazer, ou já falou sobre isso também. E isso pode ser uma outra forma, né, de você tentar entender um pouco melhor sobre isso. O tema de hoje é, basicamente, como lidar com os problemas psicológicos do seu companheiro sem se afetar. E eu acho isso, já adianto que é quase impossível você não se afetar por esses problemas, porque a gente acaba se afetando de forma integral, assim, não é parte sua que é afetada, sabe? Eu acho que é um todo, mas que isso tem solução também. Eu já quero deixar isso logo de cara dito para que você não assista esse episódio achando que a gente só vai comentar sobre isso e falar sobre como é difícil, mas a gente também vai mostrar as ferramentas que nós utilizamos, porque nós dois passamos por isso. O Lucas tem as questões dele, eu tenho as minhas, e nós encontramos uma forma de conviver com isso, de melhorar isso também, de ajudar um ao outro quando acontecem essas fases baixas, ou as crises, né, que a gente acaba tendo. Então, eu vou deixar o Lucas falar sobre a questão dele, antes de tudo, pra depois eu falar sobre a minha, porque eu acho que a sua é mais profunda e a minha nem tanto. Eu acho legal que você entrou numa linha, né, e começou a falar, porque eu fui o pontapé de tudo, eu acredito, né? As minhas questões foram o pontapé de tudo, pra gente começar a se observar mais, começar a buscar auxílio e começar a estudar mais sobre isso, né? E você falou com relação ao se afetar, o quão afetado é, porque ela sentiu na pele o quanto algo meu pode influenciar uma pessoa ou as pessoas que estão em volta. Eu, basicamente, e investigando isso durante anos, por conta de questões minhas na vivência, na infância, na adolescência, uma questão hormonal, uma questão de sono, assim, diversos fatores, não foi um caso isolado, mas muitas coisas ao longo da minha vida acabaram me colocando num estado depressivo. Então eu vivi aí alguns meses numa depressão mais profunda, e só que eu sempre, acho que eu lidei de uma forma muito diferente, assim. Antes que questionem, né, ou que fiquem na dúvida, eu nunca tive um caso onde eu me senti com necessidade de atentar contra a minha própria vida, por exemplo, né? O meu caso era um caso de isolamento extremo, onde eu vivia sem senso de propósito. Eu não sentia fome, eu não sentia sede, eu ficava trancado num quarto escuro com os horários completamente invertidos, né? Eu vivia assim de madrugada e durante o dia eu dormia. E eu passei por esse momento exatamente no início do nosso relacionamento, foi muito no princípio. Então a gente já tinha várias questões, como a gente falou em outros episódios, que a gente tinha que melhorar no nosso relacionamento. A gente ainda estava aprendendo, eu estava começando um namoro, a Mônica estava passando por o 20º, 30º namoro dela, e a gente tentando lidar com aquilo tudo, e eu me encontrei nessa situação. Então eu já havia tido alguns sinais, né, dessa depressão, mas nunca tinha chegado no fundo do poço desse jeito. Essa tinha sido a primeira vez. E foi um desafio muito grande, e eu vejo que principalmente por quem estava do meu lado, que no caso eram a Mônica e minha mãe, né, que ficaram mais próximos nesse período. Mas eu saí de lá, eu consegui sair, eu tive auxílio, eu tive suporte, eu quis sair dessa posição,
e isso tudo fez com que a gente conseguisse estar onde a gente está hoje. Então foi um processo não só de busca minha, mas eu também tive essa rede de apoio em volta, e aí as duas coisas se convergiram e eu consegui estar do jeito que eu tô hoje. Não digo que não passo por momentos muito ruins ou momentos que me afetam, mas hoje em dia eu lido de forma diferente, porque eu busquei um tratamento, eu busquei alguém para me ajudar, eu tenho hoje em dia pessoas que me compreendem a forma como eu sinto, compreendem a forma como eu penso, né, como as coisas chegam em mim, e aí a gente consegue manejar a situação. Então, quando eu me vejo em situações onde eu percebo que eu tô próximo daquele buraco, eu já sei as formas que eu posso lidar com aquilo, que podem diminuir o meu... Eu não sei nem se chega a ser um sofrimento, porque eu não chego a sofrer hoje em dia, mas eu percebo que eu não tô no estado normal, eu tô muito para baixo, assim. E eu respeito esse estado. E eu boto um prazo de validade nele e eu consigo viver minha vida normal. Então não sofro, as pessoas que estão em volta de mim não sofrem também. A gente só aprendeu a lidar com tudo isso. Então acho que em resumo, tá legal. É importante falar que hoje a gente sabe dar nome, hoje a gente identifica que o Lucas passou por um processo depressivo. Na época a gente não sabia que isso era depressão. Na época pouco se falava sobre depressão, nem só sobre depressão, mas sobre outros transtornos. Pouco se dava atenção para isso também. Quem precisava de acompanhamento psicológico era doido. O que o Lucas sentia era uma tristeza, mas ia passar, e nem era só uma tristeza, porque ele não sabia dizer que era uma tristeza, ele só se excluía. Então, na minha visão, na época, ele não queria fazer nada. Passa o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro no escuro, não se interessa pra nada, não quer sair pra fazer nada diferente, não busca fazer nada, sabe? Era sempre eu que tava puxando a gente pra fazer uma coisa diferente, pra sair. A gente tinha 1 ano de relacionamento. Então, no começo do relacionamento, o que a gente esperava, né? Uau, porque o que a gente escuta falar sobre relacionamento? Que os primeiros anos, os primeiros meses, na verdade... São mágicos. E depois, não, meu Deus do céu, depois você vai ver o que é de verdade o casamento. Você vai entender a realidade. E a gente já... Eu esperava que o início do relacionamento seria aquele uau, sabe? E por nós sermos pessoas diferentes também, eu ser mais energética e o Lucas ser mais estável, isso acabou... Por um lado eu sabia que era o jeito dele, só que por outro eu queria que a gente vivesse um pouco mais com emoção, entende? Só que não sabíamos que isso era depressão, só achava que era falta de vontade dele de fazer as coisas. Então era falta de vontade de trabalhar, falta de vontade de estudar, falta de vontade de fazer algo diferente, só queria jogar videogame, não queria comer nada diferente. Então a gente percebeu isso, que era falta de tesão pela vida. Eu ficava apático. A palavra é apático. Não é que como eu falei, eu não entrava num sofrimento profundo, mas eu não sentia nada. Eu não sentia uma alegria, eu não sentia uma raiva, eu não sentia uma tristeza, eu não sentia nada. Eu ficava apático a tudo e todos, como se realmente nada tivesse um sentido assim pra mim. Não tinha sentido querer me divertir, não tinha sentido entender a situação ruim na qual eu estava para sofrer e com isso dar a volta. Eu não conseguia sentir raiva de estar daquele jeito para poder me movimentar, então nada eu sentia. Eu simplesmente sobrevivia. Eu deixava um dia atrás do outro passando e entrava no modo automático e, como a Mônica falou, eu ficava num quarto escuro, jogando por horas e horas e horas, e fazia uma refeição, 2 no máximo no dia, mas era justamente porque eu entrava num local onde eu desligava. Então eu ficava desligado de tudo que estava acontecendo e deixava um dia após o outro passar. A única interação que a gente tinha era no final de semana, que era quando a gente se encontrava, nos falávamos pouco durante a semana, a gente se encontrava e a gente eventualmente saía, né? E aí era mais um momento de escape, assim. Era um momento onde a gente ia pra festa, a gente ia ver pessoas, a gente extravasava, a gente bebia, e aí, obviamente, nada disso curava o problema. Na verdade, a gente só mascarava, e nos momentos de maior fragilidade, ou quando você tá ali, né, já mais alterado, alguns desses problemas vinham à tona, e era quando rolava até atritos entre a gente com uma certa frequência. Então muitos finais de semana a gente acabava tendo atrito,
principalmente mais da parte dela quanto da minha. Não, eu mais novamente, da parte não. Só total, da sua, né? O Lucas nunca buscou nada. Eu ficava simplesmente passivo a tudo, como eu falei, não sentia nada. Então as coisas só iam. E como isso me afetava? Eu sentia que eu achava que ele não me amava. Eu achava que ele não comemorava comigo as vitórias e quando eu terminava, eu brigava com ele, ele não expressava nada. Ele não gritava, eu falava pra ele, briga comigo de volta, tipo, você não tá sentindo nada, você não tá... É nada. Então quando eu terminava, ele nem falava, tipo, por favor, ele só, tá bom. Pegava as coisinhas dele. Baixava a cabeça. Baixava a cabeça e ia embora. E pra mim aquilo era falta de amor, eu achava que ele não me amava. Depois nós fomos entendendo que ele tinha algo que era muito além do simples querer ou não querer. Mas como foi que isso começou? Na época, a gente estava no início do relacionamento, eu estudava, trabalhava, sempre fui essa pessoa mais agitada. O Lucas estava passando por uma transição de deixar o trabalho onde ele estava, sair da faculdade onde ele estava também. E eu não tinha passado ainda por nenhuma crise de ansiedade, que eu me lembre, assim, porque eu tenho ansiedade, o Lucas tem depressão. E até então eu era aquela famosa normal, sabe? Que não tinha problema nenhum, preocupação com nada. Então nós estávamos vivendo em completos opostos. Eu estava na rua vendo pessoas com objetivos, construindo minha vida, fazendo, trabalhando. E o Lucas estava num estado não bem, dentro de casa, só jogando, sem ver outras pessoas. E aí quando me via, eu acabava discutindo com ele, porque eu queria que ele fizesse mais. E eu falava, não tem como eu continuar com uma pessoa que não trabalha e não estuda, que só fica o dia inteiro jogando videogame. Sabe, você é novo, mas tem que buscar viver. E na época você também não sabia como abordar, né? Aquilo, não sabia lidar, não sabia falar. Eu também não sabia, ninguém sabia, porque era tudo muito recente, não se tinha esse tanto de informações que tem hoje em dia. Então ela buscava formas de fazer me movimentar que não eram as formas mais assertivas e compreensivelmente porque a gente não tinha entendimento sobre aquilo. E na verdade muitas vezes acabavam atrapalhando, porque eu acabava me sentindo pior, eu não estava me sentindo estimulado. Mas justamente por isso, não sabíamos como lidar. Sim. E um dos estopins disso foi que a nossa relação acabou sendo afetada, mas em outro ponto, que foi na questão sexual. Por quê? O Lucas não tinha libido nenhuma. Ele não tinha tesão pela vida, né? E o tesão que eu falo não é o tesão de querer transar o tempo inteiro, mas é o tesão de ter fogo pela vida, entende? De você se sentir, ter esperança, de você querer fazer algo no dia de hoje, no dia de amanhã, você criar planos, você construir, você ficar impactado com os desafios da vida. Isso que eu falo, que eu chamo de tesão pela vida. O Lucas não tinha tesão pela vida, então quem dirá ter tesão sobre qualquer outra coisa? Então a nossa vida sexual ficou muito abalada. E eu tô trazendo esse tema aqui porque eu sei que é um tema muito recorrente que nem todo mundo fala. Então, como aqui no primeiro encontro a gente está abordando vários temas que a gente não vê todo mundo falando, tô usando isso como oportunidade, a gente já conversou sobre isso também no off antes de trazer isso pra cá, como uma forma mesmo de ajudar, até porque foram casos que já foram solucionados. Então, tudo que a gente traz aqui à tona não são casos que a gente ainda está descobrindo uma solução. É o famoso sangrar em tanque de tubarões, né? A gente não traz aqui nenhum ponto que seja de vulnerabilidade, mas sim algo que foi curado, que teve solução e por isso que a gente traz aqui. Então esse foi o estopim, porque eu era nova, a gente estava no começo do relacionamento e eu esperando aquele fogo e o Lucas, eu nem digo morno, frio, porque ele não buscava, ele não procurava e eu comecei a me sentir insegura. Eu comecei a achar que eu não era o suficiente, que eu não era boa pra ele, que eu não era bonita pra ele, que qualquer outra pessoa era mais interessante. Na época eu também era abusiva, então eram vários fatores que eu acabava mais prejudicando ele que ajudando. E aí, nessa época eu ainda não fazia terapia, o Lucas também não, o Lucas não fazia atividade física, a gente praticamente... Eu tava parado de tudo, na verdade, né? Inclusive essa foi uma das maiores preocupações da minha mãe, inclusive, que eu lembro que numa das conversas que ela não entendia. Até hoje ela ainda tem uma certa dificuldade para entender, mas ela vem aprendendo um pouquinho mais as questões e o que tem por trás disso tudo, né? Mas na época ela tinha zero conhecimento sobre isso. Então ela não entendia e aí ela não trazia soluções para mim. Mas um dia ela teve uma conversa comigo que foi uma conversa que marcou muito. Ela falou, olha, eu não tô
depois de muitas discussões, obviamente, assim como a Mônica, ela tentava uma comunicação comigo que obviamente não ia funcionar, mas um dia ela falou, eu não tô bolada contigo, eu não tô com raiva da situação, pouco me importa você não tá estudando, não tá trabalhando, isso daí a gente sabe que eventualmente você vai acabar voltando, você vai fazer, mas o que mais me preocupa é que você não tá treinando. Porque você sempre foi um cara muito ativo, você sempre se mexeu a vida inteira, você sempre fez esporte desde a infância, você estava sempre fazendo uma atividade, você não estava fazendo uma atividade no colégio, estava lá na escolinha de treinamento, não estava na escolinha de treinamento, estava pelo menos andando de skate, alguma coisa você estava fazendo, sempre fui muito ativo. E o que preocupou ela foi que nem isso eu estava fazendo, nada, eu fiquei literalmente parado de todo e qualquer tipo de atividade profissional, física, espiritual, qualquer coisa. Eu estava afastado de tudo e todos. Então, aquilo mexeu comigo por um momento. E esse já foi acho que foi uma das primeiras sementinhas que começaram a fazer eu me alertar para tipo, opa, isso aqui não tá certo, isso daqui. Sim. E foram várias somas assim que foram mostrando pro Lucas que o que ele tava vivendo não era o certo. E é difícil a gente saber o que é certo e o que é errado, né? Mas não era o que ele queria viver. Entende? Esse que acho que é o maior impacto, né? Não de você seguir um padrão do que é certo e o que é errado de uma vida saudável, mas de você identificar que você não tá vivendo bem. Então ele passava o dia inteiro trancado no quarto, literalmente o dia inteiro trancado no quarto. Só pra exemplificar, trazer um cenário aqui. Eu saía de casa de manhã pra ir pra faculdade, quando a gente tava dormindo junto ainda, deixava o Lucas no quarto. Aí eu saía pra faculdade, ia pro trabalho, do trabalho eu ia pra faculdade de novo, voltava pra casa tarde da noite. Quando eu chegava, o Lucas tava do mesmo jeito que eu deixei ele. Do mesmo jeito. Ele tinha passado o dia inteiro no escuro jogando videogame. Era isso. E aí, tudo isso começou a somar e eu comecei a ficar incomodada. Eu falei, não quero esse tipo de relacionamento pra mim. Eu não quero uma pessoa que não tá correndo atrás. Mal sabia eu que isso tinha nome, né? E aí aconteceu que nós passamos por várias questões que a gente vem trazendo aqui também nos episódios, mas a gente ainda vai trazer mais a fundo, que foram as nossas discussões. Então eu percebia que ele não vinha atrás de mim, que ele não queria fazer mais, que ele não queria fazer diferente, e eu era a pessoa que voltava atrás. E aí aquilo foi se somando. Então foi a soma de ter uma pessoa que estava do meu lado, que era muito gentil comigo, mas que era o cômodo. Entende? Não buscava fazer mais. E aí também soma o fato da nossa relação sexual, que era, não vou dizer que era nula, mas era rara. E aí somava também com o que o Lucas falou, da gente não se cuidar, ele estava sem treinar, eu nunca tinha treinado, a nossa vida a minha pelo menos era trabalhar, estudar e ir pra rolê, o do Lucas era jogar videogame, falar comigo e ir pra rolê. Então a nossa rotina não nos ajudava. Tudo que a gente estava fazendo no dia a dia não nos traria nenhuma solução nunca. E aí quando ia pra festa, bebia, era o momento que eu explodia e jogava tudo em cima dele, do que tinha acontecido, do que eu não estava mais aguentando. Nananana. E aí vieram os episódios em que eu acabei expondo ele na frente de várias pessoas inúmeras vezes. Hoje eu falo isso com tranquilidade porque eu sei que ele me perdoou, eu tive que me perdoar também, porque eu me machuquei por muito tempo depois de entender quão errado, né? O quão errado eu fui nessa situação. Então eu acabava expondo ele, envergonhando ele e maltratando ele pra depois no outro dia pedir desculpa e tudo voltar do zero de novo. Então aos poucos eu fui vendo que a minha comunicação com ele não estava funcionando porque eu achava que ele precisava de um chacoalhão. Mas não era isso que ia ajudar. E aí, passando essa fase, quando eu comecei a despejar mais nele a minha raiva disso, porque eu tinha raiva. Eu sentia raiva, não só dele, mas da situação que a gente estava vivendo. Porque eu amava ele, eu queria que ele fosse melhor, eu queria que ele estivesse melhor, mas ele não estava fazendo nada por isso. E eu não podia fazer nada por ele. Acho que esse é o ponto principal, né? Quando a gente vê que a pessoa não tá bem, ainda que você não saiba dar nome pra isso, é que você não vai conseguir salvar ninguém. Entende? Esse acho que é o ponto mais chocante, assim, que você não consegue salvar ninguém. A pessoa só vai sair do buraco onde ela tá se ela quiser. Você pode fazer muito por ela, muito, desde que ela diga que quer ajuda. Porque se ela não procurar ajuda, se ela não disser que ela precisa de algo, se ela não se manifestar,
você não tem como arrastar ela, pegar ela pela mão e salvar ela, entende? E não só ela pedir ajuda, né, mas ela também estar disposta a ser ajudada, porque ainda tem o ponto de pessoas que pedem auxílio, mas não estão dispostas a ser auxiliadas. Eu sempre, quando eu converso com pessoas que passam por situações semelhantes, vivem isso ou já viveram, e até para quem não entende um pouco, eu costumo exemplificar de uma forma assim mais gráfica, que é imaginar que você está dentro de um buraco. Então eu imaginava dentro de um buraco, de um fosso. E aí, para você sair desse fosso, existem duas coisas que precisam acontecer. A primeira é você querer sair, né, desse buraco. E a segunda é você ter a rede de apoio, você ter pessoas com quem você pode contar para poder te estender a mão lá de cima ou te estender uma corda lá de cima, né? Essas duas coisas precisam estar acontecendo. Se só te jogarem a corda, mas você não estiver disposto a pegar a corda, né, você não vai conseguir sair de lá. E às vezes jogam a corda, você pede ajuda, joga a corda, você segura a corda, mas você não se puxa. E as pessoas não vão conseguir puxar sozinhas. E o contrário também, não adianta nada eu só querer me esforçar, pode ser que com muito custo você consiga sair desse buraco. Só que é muito difícil. E eu acho que são muito raros os casos de pessoas que simplesmente entram num buraco tão profundo e conseguem sair sozinhas. Não vou falar que não tem, porque eu não sei, mas acho muito difícil. Mas se você tentar sair e não tiver ninguém para te auxiliar lá em cima, você também não vai sair de lá. Então, essas duas coisas elas precisam estar acontecendo simultaneamente. Então, é alguém te jogando a corda e você pegando essa corda e se puxando para sair. Os dois têm que existir, você tem que querer, a rede de apoio tem que estar lá. Então, eu acho que isso é uma forma muito fácil de exemplificar como é que isso acontece. Acho perfeito, perfeito. É isso mesmo. Quando a gente conseguiu dar nome a isso, foi no nosso estopim de términos e voltas, e términos e voltas, términos e voltas, porque eu terminava com o Lucas 2 vezes por semana, eu acho, e a gente voltava e nada se resolvia e tudo ia se acumulando, até que chegou em um certo momento que o Lucas já estava tão afetado com aquilo que ele passou a ter as crises de ansiedade. Então, ele já estava trabalhando, já estava... Não estava estudando. Não, estava estudando. Estava trabalhando, estava estudando. E teve um dos términos que eu terminei com ele. E aí, eu ainda agindo da minha forma de fazer toda uma chantagem emocional, psicológica, eu mandei mensagem pra ele. E nesse dia, eu não sabia, mas o Lucas já tinha ido pra primeira consulta na terapia. E aí, ele saiu da consulta com outra cabeça, sabe? De entender que ele não estava bem de fato, mas a nossa relação estava prejudicando ele, não estava fazendo bem para ele. E aí naquele momento foi o momento que o Lucas reagiu e simplesmente não quis voltar comigo. E aí para mim foi um divisor de águas, porque foi a partir dali que eu tive que buscar terapia para que a gente continuasse junto. Então a terapia ela é um processo de você se conhecer, e não só se conhecer de identificar, eu sou a Mônica assim, assim, assado, mas o que tem em mim que eu posso mudar? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou quem eu sou? Entender também que a situação em que você está hoje, o momento que você está hoje, não é definitivo, sabe? É uma construção de tudo que você viveu até hoje. Mas para que você consiga adotar uma outra postura da vida, ter outros resultados, você precisa saber onde você vai pisar daqui para frente, porque a gente não consegue voltar no tempo para refazer as coisas. O Lucas sabe citar algumas situações que ele viveu no passado que somaram para o estado depressivo dele. Assim como eu também sei as situações que eu vivi que somaram para as minhas crises de ansiedade. Mas só falar que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade por isso e aquilo, e não buscar ajuda, não tentar solucionar, não tentar fazer qualquer coisa que te tire disso, do mínimo. Porque para quem está num buraco muito fundo, qualquer mínimo exercício já é muita coisa. Muita coisa. Então é o fato de você buscar uma atividade física, que eu sei que é muito difícil você levantar e buscar fazer alguma coisa, mas continuar nesse buraco é mais difícil ainda. Então fazer uma atividade física ou contar pra alguém como você se sente, sabe? Ter alguém de confiança pra falar, não tô me sentindo bem, não tô bem, tô mal, tô com os pensamentos assim, tô com as sensações assim, tô sentindo falta de estar aqui. Você ter alguém pra contar e falar sobre isso é muito importante. Acho que é um dos pontos mais importantes, na verdade, que foi uma das primeiras coisas, uma das primeiras ações e atitudes que eu comecei a tomar quando primeiro eu busquei essa ajuda, né, com uma psicóloga,
E que foi o fato de tirar de dentro de mim tudo, simplesmente tudo, porque como era o meu jeito, eu ainda sou um pouco assim, mas muito menos. Pelo menos hoje em dia eu sei em quem eu posso depositar algumas das coisas que estão em mim, não para ela carregar, mas pelo menos para eu tirar de mim, né? No caso, a Mônica foi essa primeira pessoa. E eu era uma bomba relógio. As coisas aconteciam em minha volta, coisas boas, coisas ruins, coisas tristes, coisas chatas, um monte de coisa acontecia e eu simplesmente, com aquele meu jeito, né, meio apático, eu ia só absorvendo e eu não botava nada pra fora, eu não expunha nada, né, não botava o que eu pensava sobre aquilo, o que eu sentia sobre aquilo, e ia tomando uma proporção que em algum momento ia ter uma gota que ia entrar, ia transbordar esse copo aí. E por isso que eu falava que era uma bombinha relógio, porque eu tava, na minha cabeça eu tava bem, né? No meu entendimento que eu tava sentindo eu tava bem, nada tava me afetando, só que do nada aconteceu alguma coisa que eu simplesmente explodia e tudo que tava dentro de mim aflorava. Então eu chorava, eu tinha crise de pânico, eu tinha crise de ansiedade, eu me sentia mal, e aí eu não conseguia encontrar um sentido naquilo. Então a partir do momento que eu comecei a conseguir falar sem ter medo de ser julgado pelas coisas que eu estava sentindo ou as coisas que eu estava pensando, tudo foi ficando mais leve. Então eu não ficava ali na beira do copo, eu não ficava a ponto de explodir, eu ficava sempre um pouquinho mais abaixo, então tinha sempre uma margem onde eu conseguia viver melhor. E esse exercício, nossa, foi acho que um pontapé assim, transformador para eu começar a me entender, porque a partir do momento que eu comecei a colocar essas coisas para fora e virou um exercício nosso, né, porque a Mônica da mesma forma começou a fazer a mesma coisa, ela também começou a encontrar uma linguagem que ao invés dela despejar coisas em mim, ela simplesmente falava como ela estava se sentindo, o que ela via sobre aquilo. Então, assim como esse podcast aqui, que a gente falou que é uma extensão de uma coisa que a gente vive, que é o fato de a gente sentar e conversar muito, partiu disso. Esse conversar muito partiu disso, de deixa eu falar pra você o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando sobre tal assunto e vamos debater sobre isso, vamos ver se a gente concorda, vamos ver se a gente discorda, vamos ver se a gente entra num acordo, né? E sobre qualquer assunto, do mais leve ao mais pesado. Então, eu acho que isso foi o mais fundamental, é o que mais está sendo, é o que reflete como é que é a nossa vida. E o restante das ferramentas, os outros passos, eles foram surgindo a partir daí, porque a partir daí a gente teve mais clareza sobre tudo que estava acontecendo. E se você se identificou com algum ponto que nós falamos aqui sobre as sensações do Lucas, eu vou falar sobre as minhas também, você já tem um grande sinal. Se você já sabe identificar alguns pontos, isso é muito importante. Você sabe mostrar que, olha, eu sinto isso também. Então quer dizer que não é só tristeza, pode ser que isso tenha um nome. E se tem nome, a gente consegue buscar uma solução para isso. O primeiro é identificar o que você sente, saber nomear. E para isso é bom você usar até um diário mesmo, tá? Não para fazer querido diário, como você se sente, mas anotar como você está se sentindo hoje. Inclusive, eu vou até trazer aqui, se você tem iPhone, não sei se você já viu, que tem uma aba lá dentro dele que chama Atenção Plena. E aí o meu notifica várias vezes no dia, inclusive. Ele pergunta como você está se sentindo agora. E aí você consegue dar nome para os sentimentos. Eu tô com medo, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô apática. Para você ir fazendo um rastreamento de como você se sente. Eu ia mostrar, mas eu não vou encontrar agora o aplicativo. Mas enfim, tem na Apple. A outra coisa que é muito importante também, que ajuda muito, é se você é a pessoa que está passando por esse estado depressivo, você encontrar um ambiente de segurança onde você possa falar sobre isso. Primeiro, antes de tudo, acho que mais importante de você ter um amigo é ter um profissional. Antes de sair nomeando quem que realmente vai ser a pessoa que vai te escutar, né? Mas é bom você ter esse respaldo profissional, porque às vezes a gente até acha que uma pessoa é a certa, e quando a gente está tendo esse acompanhamento, a gente já vai sinalizando, tipo, talvez essa pessoa não seja tão certa. Exato. Assim. E essa busca de profissional também é uma busca com qualquer outro. Pode ser que você encontre um psicólogo agora, que você não dê certo com ele. Pode ser que você encontre logo de cara e fique apaixonado, que é o nosso caso. A gente deu super certo com a primeira. Nós, inclusive, consultamos com a mesma psicóloga. E, enfim,
ter um apoio de um profissional, mas também ter uma rede de apoio onde você possa falar sobre isso com segurança. Por quê? Aí entra o outro lado da pessoa que tá ajudando a pessoa que não tá bem. Muitas vezes a gente vai ouvir algumas coisas que não vão nos fazer bem. Vão te deixar preocupado ou vão te deixar chateado. Principalmente porque muitas dessas pessoas também não têm conhecimento ou às vezes nem se tratam, nem fazem uma terapia nem nada. Então como é que você quer achar que ela vai te entender, te compreender se nem mesmo ela compreende? Exato. Antes de eu ter esse entendimento de que a nossa comunicação precisava alinhar, porque eu precisava ouvir mais ele, eu era a pessoa que despejava tudo nele. Então, como eu falei, que eu acabava expondo ele, envergonhando ele, eu queria que ele reagisse, mas ele não reagia, bem pelo contrário. Hoje a gente sabe que isso foi uma soma muito grande para que ele piorasse mais. Na época eu não sabia disso. E nem ele. Ele sabia que esse cenário não era bom, mas eu não sabia que isso estava prejudicando ele. E eu não entende? sabia falar para ela também que, nossa, isso está me prejudicando, porque eu não entendia. Exato. Eu precisei de um auxílio profissional para me mostrar, tipo assim, ó, acho que isso aí não está funcionando tão bem. Acho que você tem que começar a botar algumas coisas para fora. Acho que vocês têm que começar a conversar e alinhar alguns pontos aí. E eu acho que isso até foi bom por nós estarmos com a mesma psicóloga, porque a nossa psicóloga, ela é muito profissional. Ela nunca leva nada um pro outro. A gente nunca viu nada de resquício ou de que ela deixou falar, porque eu já vi casos de psicólogas que fizeram isso. Mas eu acho... São parciais, né? São parciais. Mas a nossa, ela conseguiu fazer nos direcionar tão bem, mas tão bem, que primeiro, ela me ensinou a melhorar minha comunicação não só com ele, mas com a vida. Você que tá revoltada, que tá com raiva, que tá triste, que tá incomodada, a gente acaba despejando nos outros. Mas isso não vai fazer com que ninguém te escute. Bem pelo contrário, faz com que as pessoas queiram parar de te ouvir. Ninguém quer te ouvir enquanto você tá gritando. E eu fazia isso com o Lucas, eu berrava, eu gritava. E ele não me ouvia. Ele só ficava de cabeça baixa e no dia seguinte tudo se repetia. Então, em um estopim que nós chegamos na nossa relação, eu levei pra ela uma situação e eu já tava querendo agir de forma diferente, porque eu não queria perder o Lucas, lembra? Foi depois que ele já estava disposto a terminar. Eu não queria perder ele, eu queria que ele ficasse comigo. Então, para que ele pudesse ficar comigo, eu teria que ser uma pessoa melhor para ele, ser um ambiente de segurança para ele. E aí nós tivemos um cenário de um problema, que eu trago isso em outro episódio, que eu tava louca pra explodir e eu tinha razão nessa situação, eu tinha toda a razão pra explodir e eu já tava fazendo terapia, então eu comecei a pensar de uma forma diferente. Eu falei, se eu quero ter um relacionamento diferente, se eu quero que ele seja uma pessoa diferente comigo, eu preciso ser uma pessoa diferente também. E aí eu levei pra nossa psicóloga essa pauta e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu tô há quase uma semana engolindo isso calada, olhando pra ele, louca de vontade de esganar ele, mas eu tô agindo de forma fria porque eu quero agir diferente, mas eu não vou deixar essa história passar em branco. Como é que eu posso abordar esse tema? E aí foi quando ela me ensinou a falar sobre como eu me sentia. Então, quando você for sentar para conversar com ele sobre o que aconteceu, você não vai falar para ele que você é isso, você é aquilo, você vai falar como você se sente. Porque se ele te ama, ele quer saber como você se sente. E aí foi quando eu sentei, eu lembro como se fosse hoje da conversa. Lá no meu quarto na casa dos meus pais. Tu lembra desse dia? Lembro. Eu sentei e falei pra ele, olha, eu tô me sentindo traída, porque era o cenário. Eu tô me sentindo envergonhada, eu tô me sentindo exposta. Eu tô tentando mudar, mas nesse momento eu tô sentindo que você não tá mais aqui. Como se você não estivesse mais preocupado com o nosso relacionamento. E aí eu lembro que o Lucas ficou na hora branco, azul, verde, não sabia nem o que fazer, porque eu tinha agido de uma forma diferente. Eu tinha levantado uma pauta que eu tinha razão, porque até então eu só gritava sem razão. Agora você tinha argumento, né? Tinha argumento. E aí eu só mostrei pra ele, falei num tom calmo, falei num tom baixo, sem brigar. Óbvio que eu chorei, mas eu só mostrei pra ele e falei, eu preciso saber se você ainda tá aqui, se você ainda tá disposto a continuar comigo, sabendo que eu tô em processo de melhoria, tentando pelo menos, porque eu também quero te fazer bem. E aí nesse dia a gente conversou, muita coisa mudou, ele tomou outras atitudes lá depois, tentando consertar o que tinha acontecido, que pra mim foi muito importante. E depois disso eu entendi que quando eu quero que ele me escute, é assim que eu tenho que falar. Então, toda vez que acontece alguma situação, até hoje a gente faz isso. Eu tô me sentindo de tal forma. Você tem percebido isso ou é só uma questão minha? Um exemplo, hoje mesmo.
Tu apenas sabe o que eu vou falar hoje mesmo. Nós estamos em processo de mudança de fases aqui em casa, na nossa vida, principalmente na do Lucas, questão profissional, pessoal, num todo. E aí eu senti ele um pouco irritado de uns 3 dias pra cá. Irritado pro Lucas, leia-se quase nada, tá? Porque ele já é... É só ela que identifica. Ele é, gente, um anjo. Então até quando ele é irritado, é com educação. Mas eu sei que ele não... Eu sei que ele tá um pouco incomodado. E aí eu vi que hoje ele tava me dando umas respostas mais frias, assim, mas ainda com todo amor e carinho. E aí eu chamei ele no quarto e falei, você tá irritado? Aí ele falou, não sei, eu falei, porque eu percebi que você tá um pouco irritado, mas eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se de fato você tá incomodado. Tá acontecendo alguma coisa? E aí, né, o que eu comentei com ela também, eu sou uma pessoa que quando eu estou envolvido com alguma ou algumas tarefas e eu encontro uma linha de trabalho ou de raciocínio que seja, eu fico muito focado naquilo. Muito, muito, muito só naquilo. Então eu acabo ficando alheio às coisas que estão acontecendo em volta. E ela me questionou algumas coisas ao longo do dia, mas coisas simples, tipo, liga alguma pra dúvida, coisa, perguntando. E nesse momento eu estava resolvendo outra coisa, então eu estava tão focado naquilo que eu não estava respondendo ela da forma como normalmente eu responderia, né? Que foi com essa grosseria muito brava. Muito bravo. Não, foi tipo, fez tal coisa, amor, tô fazendo. Só que eu via na cara dele que não era uma resposta... Foi mais direto. E aí, quando eu consegui realmente concluir tudo, eu falei, pronto, eu resolvi essa parte aqui, que eu fui no quarto, fui explicar tudo que tinha rolado, né, pra ela se inteirar. E aí foi quando a gente teve essa conversa. E aí, no final, descobrimos que foi isso que ele falou. Ele falou, só tô concentrado, mas me desculpa se eu agi de forma errada com você. Se eu fiz você se sentir dessa forma, ou se eu me fiz parecer ser grosseiro com você. Exato. Então você vê que é tudo comunicação, é a forma como você se comunica. Se você quer ajudar outra pessoa que está passando por uma situação assim, talvez você não esteja ajudando da forma correta, talvez você não esteja sendo aquele ambiente de segurança. E ambiente de segurança que eu falo não é a pessoa que fica passando a mão ou passando pano para tudo que acontece, tá? A pessoa que está passando por um processo que ela busca, que ela precisa de ajuda, ela precisa dar os passos dela sim, só que ela também não pode usar disso como justificativa para acabar com a outra pessoa, porque isso acontece muito. Então, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tenho os meus problemas, tenho as minhas questões, então quer dizer que eu posso despejar em você. Não, você não pode despejar isso em mim. E eu vi que isso aconteceu com a gente já. Quando eu tinha as minhas crises, eu despejava tudo isso no Lucas como se ele tivesse que dar conta de mim. E não é assim que acontece. Porque se essa pessoa, ela tá ali te dando a mão, te oferecendo ajuda, é porque ela quer te ajudar. Mas você não pode acabar com ela também. Porque ela tem que estar bem para ela te ajudar. Então, eu acho que assim, contar com esse apoio, mas encontrar a linha a melhor forma de comunicar, de comunicar como você se sente, ou de perguntar para o outro como ele se sente. Então isso é um exercício que a gente faz, não vou falar que é diário, semanal, porque não tem um cronograma para isso. Mas ele é super frequente. Muito frequente, de perguntar para o outro, você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá se sentindo? Porque hoje eu sei quando o Lucas volta com os quadros depressivos dele. É claro, é nítido. E eu também sei, já não é algo que eu não identifico. Eu identifico logo de cara, ela conversa comigo, ou ela cita alguma coisa, ela questiona alguma coisa. Eu, de forma bem tranquila e bem aberta, falo... É como se eu estivesse na minha TPM, né? Estou numa fase muito paia, não estou numa fase legal, não tô bem. Aí ela já adota uma postura, eu já adoto uma postura, a gente se entende, a gente se resolve. Mas antes até de falar disso, eu acho que é importante até voltar no negócio que você falou sobre quando você tinha começado a fazer a se consultar lá, que citou até aquele exemplo de você estar no lugar de poder explodir, só que você parou, respirou, porque se você queria melhorar o nosso relacionamento, você via que você tinha que melhorar a sua comunicação, né? E eu acho isso muito importante porque a Mônica estava falando muito para você que está acompanhando essa pessoa, né? Que está passando por essa barra, ou que vive isso e que
é uma coisa que não tem cura, né? Essa depressão não tem cura. Ela tem um tratamento, a gente trata, a gente consegue viver bem, mas em algum momento vai aparecer alguma coisa. Mas eu quero falar agora com quem tem, com quem vive, porque eu acho que, eu não vou falar que eu vou brigar nem xaropar, mas eu vou dar um puxãozinho de orelha, que serviu muito bem pra mim. Serviu muito bem, que foi o lance de, se você se importa com quem você vive, com as pessoas que estão em volta de você, é mais um motivo para você procurar auxílio e começar a buscar isso daí. E depois, com anos assim, já tratando, eu comecei a perceber o quão injusto era com quem estava do meu lado, e com as pessoas que eu amo, com quem eu gosto, com quem eu tenho afinidade, com quem eu gosto de ter uma boa relação, quão era injusto com elas ter que lidar comigo, sabe? Dessa forma. Então, eu sei que era algo muito maior do que eu sei que era algo muito, muito grande, muito forte, que tinha um peso enorme na minha vida, mas se eu simplesmente ficasse deixando aquilo me amassando, me derrubando, e entrando cada vez mais nesse buraco, eu não parava para pensar em quem estava em volta, eu não parava para pensar o quanto que a Mônica sofria, ou as coisas que ela tinha que passar por cima dela, tinha que passar por cima de outras pessoas para poder conviver comigo que estava ali naquela situação. Então, eu comecei a me tocar que, velho, eu tenho que ter bolas, Lucas. Bora, reage. Não é fácil assim, óbvio, mas só o fato de você ter ciência de que, tipo, eu tenho que melhorar pra mim, mas eu já tenho uma vida. Tem pessoas que estão em volta de mim e a forma como eu vivo, a forma como eu reajo a algumas situações, essas pessoas vai respingar em quem está em volta de mim. Em umas até não só um respingo, mas você vai despejar nelas. Então, se atente a isso, fica ligado e começa a prestar atenção nesses seus momentos. E se você tiver muita dificuldade em fazer coisas por você, faça pelos outros. Faça por quem você ama, por consideração a eles, né? E não simplesmente levante a toalha e desista de tudo, porque é muito mais do que isso aí, sabe? E eu só falo isso porque eu já entrei e saí desse buraco várias vezes. E em algum momento eu sei que o buraquinho vai estar logo ali e eu vou dar uma entrada nele, mas o buraquinho ele começa a ficar menor. Você já começa a ter uma previsão sobre esse buraco, você vai vendo, você olha ali e fala, tá chegando. E não tem por onde escapar, eu vou entrar de qualquer jeito. E aí você entra, mas você sai, você já tem a rede de apoio, você já conversa, já sabe como entende, as pessoas te entendem também, né? E aí você se respeita, você respeita quem está em volta, essas pessoas te respeitam também, e rapidinho você entra ali, rapidinho, sai, acabou, continua a sua vida, tudo segue normal. Então, não se apegue, sabe? Esse sentimento, essa fração de tempo que você está vivendo, não se apegue a ele, não abrace ele, não fique nele ali, larga mesmo, tenha consciência de que tipo, você tem que fazer alguma coisa para resolver. Por mais difícil que seja, é muito difícil, não dá para fazer sozinho, tudo bem. Mas só de você ter ciência disso, já é um grande passo para melhora e para você preservar aí a relação com quem está por perto. Isso que a gente faz hoje nos ajuda muito. Nós temos quase que um manual de segurança. Quando o Lucas não está bem, eu sei exatamente o que ele precisa para não melhorar. Porque não tem isso. É porque o que acontece? Quando você não está bem ou quando você está com alguém que não está bem também, e essa pessoa cai nesse buraco, o que você quer? Que saia logo? Ninguém quer ficar mal pro resto da vida. E ninguém quer estar com uma pessoa mal pro resto da vida. Você quer que essa pessoa se cure logo. Só que isso não vai acontecer. E eu até tenho aprendido isso com o Lucas, que quanto mais a gente luta no momento, mais difícil é. E às vezes a gente simplesmente tem que deixar. Só aceitar, entendeu? Como se fosse uma maré, como se você estivesse dentro da água e a correnteza tá te puxando. Às vezes é melhor você simplesmente se deixa ser levado um pouquinho pela correnteza para encontrar ali uma forma de sair mais fácil do que você ficar nadando contra, só gastando energia e ficar pior com a ainda. Possibilidade de você entrar cada vez mais. Porque é desesperador, né? Você não tá bem, querer sair e ver que não tá saindo. Então, hoje nós sabemos identificar. Quando o Lucas não tá bem, eu percebo que ele fica mais calado, eu percebo que ele olha menos pra mim, porque nós temos um contato muito próximo, assim, de estar sempre fazendo carinho, sempre se elogiando, sempre se olhando, sempre se admirando, e ele fala isso a todo instante. Então, quando eu percebo que tem algum momento do dia, ou em um dia inteiro, que ele passou por mim e não falou nada, que ele tá mais na dele, que eu falo alguma coisa e ele tá mais calado, eu já falo, alguma coisa aconteceu.
E aí eu já pergunto, tá, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele, não, só tô meio pra baixo. Aí eu falo, pronto, então chegamos de novo a esse momento. O que eu posso fazer? Ele já sabe identificar o que ele gosta de fazer nesses momentos. Jogar videogame é uma das saídas. O que antigamente era uma válvula de escape pra tudo, todos os dias, agora é muito pontual. Então tem até momentos que ele tá mais depressivo, que ele não quer jogar videogame, porque o videogame não vai ajudar ele naquele momento. Então o que ele gosta? De jogar videogame, de ficar em casa quando tá eu, ele e o Rocco. Eu sei que isso faz bem pra ele também. Encontrar os amigos, dependendo da situação, ele fala, quero ver os meus amigos, quero encontrar, acho que vai ser bom ter esse momento com eles, porque os nossos amigos também já passaram por situações assim. E também são terapeutizados. Pela mesma psicóloga, inclusive, nossa. E enfim, dá tempo ao tempo, sabe? Eu aprendi com a minha mãe algo que eu acabo aplicando e que eu já usei isso com o Lucas várias vezes e que deu certo e que dá certo pra mim também. Minha mãe sempre falou que o nosso guarda-roupa é reflexo do nosso estado interior. Então, se você não tá bem por dentro, muito provavelmente essa casa não vai estar bem também. Então você vai estar com o quarto bagunçado, com a sala bagunçada, a cozinha bagunçada, bolsa bagunçada, carro sujo, vai estar tudo bagunçado. Então se você não consegue se consertar por dentro inicialmente, que você comece por algo externo. Eu lembro que um dos primeiros passos que eu dei com o Lucas quando ele estava nessa crise mais profunda dele, que ele já estava passando dias dentro do quarto, nessa fossa, a gente ainda não sabia que era depressão. Mas eu cheguei um dia no quarto dele e eu falei, eu não acredito que você tá aqui ainda. E eu tinha passado o dia inteiro pensando, vou chegar na casa dele e ele vai estar do mesmo jeito que eu deixei ele lá. E se ele tiver, eu vou terminar o relacionamento. É o fim. Em resumo, eu tava no quarto, ela entrou pra conversar comigo. Foi, eu te dar beijo, tinha acabado de chegar em casa. E aí ela me viu naquela situação, aí ela me deu um xarope, né? Foi, eu falei pra ele, eu não acredito nisso aqui até agora. E aí eu saí, eu falei pra ele, olha, é o fim, eu tô terminando um relacionamento agora, eu não aguento mais, você tá todo dia fazendo a mesma coisa, porque eu quero mais, a gente pode voltar, desde que você esteja com o trabalho e estudando. E aí eu saí do quarto da casa dele, batendo porta. E lá eu fiquei. Ficou no mesmo lugar. Fui pro elevador, fiquei parado na frente do elevador pensando, cara, se eu for embora, vamos passar meses e ele vai continuar no mesmo lugar. Eu tenho certeza disso. Então, ao invés de cobrar dele, deixa eu fazer alguma coisa por ele. E aí eu voltei, entrei no quarto dele de novo, aí eu abri porta, abri janela, saí abrindo tudo. Abri o guarda-roupa. Abri o guarda-roupa, tirei todas as roupas dele de dentro e falei, vem, senta aqui comigo, vamos dar uma geral nisso aqui. Vamos mudar. Você tá com muita coisa parada aqui, muita coisa acumulada, roupa velha, roupa furada, tipo, vamos dar um respirar. E aí fizemos uma limpa do guarda-roupa dele, na mesma hora a gente foi pra casa dos meus pais, falei pra ele, vamos começar a mandar currículo. Saí mandando o currículo dele pra um monte de lugar, apareceu várias oportunidades, ele foi fazer entrevista, acabou que ele não ficou em nenhum lugar desses, mas aí ele já tava no CrossFit. E aí foi quando ele viu que, putz, será que eu consigo trabalhar com isso? Porque ele tava gostando daquilo. E aí, curiosidade, tá? Na época o Lucas não estudava, não fazia nada, só treinava. E aí ele tinha ganhado... começado a treinar. Começado a treinar. Ele ganhou uma bolsa de 1 mês nesse box. E aí passou 1 mês e ele continuou treinando. E aí começaram a surgir vários bafafás. Murmurinhos. Ele tava lá sem pagar nada. Aí eu falei pra ele, você não tem vergonha disso não? Tipo, mete o pé, você tá um tempão de graça treinando na academia. E aí ele fez do limão uma bela de uma limonada. Ele foi melhor do que eu tinha imaginado. Ele se ofereceu pra limpar a anilha. Ele falou... Eu pedi um trampo. Eu falei, se tem alguma coisa aqui pra mim, qualquer coisa, que seja limpar a anilha, organizar qualquer coisa, só pra eu continuar treinando. Porque eu já tinha identificado o quê? O treinamento como uma excelente ferramenta pra eu não passar pelos meus momentos depressivos, né? Com aquela profundidade. Eu falei, daí, só que como tava tudo muito recente, eu ainda tinha muito medo, diferente de hoje. Hoje em dia eu não tenho medo. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu sei que vai acontecer, vai e volta, mas eu vou sair. Aquela época, como eu tinha acabado de sair daquele buraco enorme que eu tava, eu tinha muito medo de voltar pra lá. Porque eu não sabia se eu entrasse eu conseguiria sair de novo. Então a forma como eu busquei foi, tenho que encontrar uma maneira pra continuar treinando, independente qual seja. E aí foi quando eu pedi essa oportunidade. E aí 1 semana depois eu consegui essa oportunidade. E eu falo isso com a Mônica, né? Hoje em dia eu até externalizei isso, escrevi, deixei anotado para eu sempre lembrar disso.
que é uma coisa que me auxilia muito. Eu sou uma pessoa que eu identifiquei em mim uma facilidade em conseguir oportunidades, né? Obviamente foi uma construção que eu fiz ao longo do tempo, mas eu percebi que toda vez que eu movimento as coisas ao meu redor, eu consigo um trabalho, eu consigo oportunidade de fazer um curso, eu consigo oportunidade de conhecer algum lugar, eu consigo oportunidade de conhecer pessoas que eu gostaria. Então as coisas elas meio que acontecem. E aí, durante muitos anos eu achei que era simplesmente uma sorte, e hoje em dia eu descobri que tudo faz parte da movimentação que eu tô dando. E não foi nada diferente nesse período aí. Eu simplesmente pedi essa oportunidade, fiquei afastado um pouquinho, uma semana depois apareceu, e isso fez com que eu continuasse treinando, ingressasse numa faculdade e conseguisse o trabalho, o pacote completo de uma vez só. Então, em uma semana não tinha nada, na outra semana eu estava fazendo absolutamente tudo, a semana toda preenchida, com compromisso, e a vida seguiu. E aí as coisas foram tomando mais vida, entende? Ele já estava se movimentando um pouco mais, ele continuava com o jeito dele, mais calado ainda, de trabalhar em segurança. O Lucas até hoje trabalha em segurança dele, que é algo que acompanha ele, já acompanha por muito tempo, e agora ele identifica, ele sabe, isso aqui é sinal da minha insegurança. Então agora eu sei que eu tô freando nisso, não porque eu sou incapaz, mas sim porque eu tô inseguro. E de onde vem essa insegurança? Como é que a gente pode modular isso e aplicar de uma outra forma? Como é que você pode enxergar que você tem todos os atributos possíveis para ser uma pessoa segura? Tudo isso graças à terapia. Mas um ponto que eu quero deixar bem registrado aqui é, antes de tudo, né, acho que dá para perceber o quanto o autoconhecimento é importante. Você precisa se conhecer. Precisa, mesmo se você é a pessoa que não passa por nenhum transtorno desse. Tem muita coisa dentro de você ainda para ser curada que você acha que é normal e não é. E sempre é tempo de se conhecer, independente se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu acho que uma das piores coisas que eu já pude ouvir na vida, que eu escuto com frequência, é: esse é o meu jeito, eu vou morrer assim, tô muito velho para isso. Sendo que não, sabe? Você só pode jogar a toalha pro alto se você morrer. Acho que é a única possibilidade que tem, a oportunidade que você tem de não fazer nada. Porque enquanto você tá tendo um novo dia, tendo pessoas que te cercam, tendo desejos, ainda que você não tenha nenhum gritando aí agora, mas se você já teve algum desejo em algum momento na vida, você tem por que continuar tentando, se cuidando, querendo viver uma vida melhor. E esse é o ponto inicial, sabe? Você aceitar que você precisa sair disso. Ou, se você é a pessoa também que acompanha, entender que você não vai curar ninguém, mas que você pode fazer muito por essa pessoa. E que nem sempre vai ser do seu jeito. Tanto é que a gente contou sobre o manual de segurança que o Lucas tem. Eu também tive que criar um pra mim. Porque eu tive crises de ansiedade que se tornaram um pouco mais frequentes. E tive alguns episódios que eu cheguei a ter crise de pânico, que pra mim eu nunca tive. Foi muito raro. E no momento eu achei que de fato eu ia morrer. É uma sensação horrível. Horrível. E eu falei pro Lucas, enquanto eu tava tendo a crise: o meu medo é que isso nunca passe. Vai ser insuportável se eu tiver que viver com isso todos os dias. Então eu entendo as pessoas que têm crise de pânico e que chegam no estopim de não aguentar mais, porque é insuportável. Mas isso tem solução. E aí passa, né? Passa. Não vai acontecer e ela vai ser seguidas por horas e dias e semanas. Simplesmente ela vai rolar e ela vai passar. E foi isso que nós conversamos, inclusive, no momento em que eu estava tendo essa crise, tanto a de pânico quanto a de ansiedade, o Lucas em momento nenhum tentou lutar contra isso. Ele só foi deixando acontecer, pra mim era muito novo ainda, e eu queria sair daquilo logo. E aí ele sabe o que me faz bem, então ele foi me conduzindo para o cenário mais confortável possível que eu poderia ter naquele momento. Aconteceu já de estar na rua, na academia, então o que ele fez naquele momento foi largar tudo que ele estava fazendo, me colocar no carro e me trazer para casa. Enquanto a gente estava conversando dentro do carro, eu estava tendo crise fortíssima de pânico, e aí ele estava perguntando coisas do dia a dia. Triviais. Você quer comer alguma coisa? Né? No momento eu estava conseguindo comer, só que a gente estava fazendo a dieta, eu sabia que eu não poderia fugir da dieta. E aí nós paramos no mercado, ele comprou alguma coisa, eu estava com muito medo de ficar sozinha, mas eu tive que fazer aquele controle mental também de, não, se eu precisar que ele fique dentro do carro comigo, ele não vai poder comprar a nossa janta. E ele precisa comprar a janta porque a gente tem que comer. Então, o controle mental é uma grande ferramenta que a gente acha que não vai mudar em nada, muda muita coisa. E aí nós voltamos para casa e o Lucas foi me conduzindo. Então, a gente entrou no banho, eu fiquei um tempão no banho. No banho eu percebi que as crises estavam diminuindo, elas voltavam, mas estavam diminuindo.
E aí a gente começou a conversar, e eu falando pra ele como eu tava me sentindo. Nós saímos do banho, ele me colocou deitado assistindo uma série que pra mim é minha série confortável. Esquentou a janta, ficou em silêncio comigo. Então são coisas que parecem pequenas, mas que é o que foi me trazendo ao centro, entende? Ao ponto de que depois ele foi descer com o rouco, voltou do passeio, eu tava bem, pronta pra dormir, exausta, porque suga a energia. Sim. E pronta pra dormir. No outro dia eu acordei com medo de que aquilo se repetisse, mas eu vejo que muitas vezes o medo de que as coisas aconteçam faz com que você já viva isso. Então, se você tem medo de ter uma crise de pânico, o medo dela já faz com que você já esteja dentro dessa crise de pânico, entende? Então, é entender quais são os cenários, quais são os gatilhos. Hoje eu sei identificar quais são os gatilhos pra mim, assim como o Lucas também consegue identificar o deles. E sabendo quais são os seus gatilhos, você já consegue chegar numa consulta com um psicólogo abordando eles. E esse foi um ponto primordial nas primeiras consultas que nós tivemos, porque a gente ainda estava se conhecendo, eu comecei a fazer terapia para cuidar do nosso relacionamento. Esse foi o ponto primordial. E o que o Lucas falou é muito importante. Se você não vê motivos para você cuidar de você, buscar ajuda por você, faça por quem você ama. E isso não quer dizer que você está fazendo um trabalho mal feito, ou que isso é um motivo que acham que não como fala? Que seja honrado, sabe? Porque é o que sempre falam, né? Faça por você, busque por você. Cara, se você não tem força por você, faça pela outra pessoa, mas faça. É o começo, faça. É o que a gente fala sobre ir pra academia. Por que você está treinando? Meu objetivo era ficar bonita pelada, ponto. Essa é a maior verdade. Tem que ser pela saúde? Não, tem que ser pelo motivo que eu quiser, desde que me faça estar em movimento. Tem que ser o motivo que te tire da inércia, independente de qual seja. É ter um motivo e se apegar a ele. E você não tem que justificar pra ninguém, sabe? Você tem que fazer por você. E aí nós criamos esse nosso manual de segurança, que hoje a gente sabe como isso nos ajuda. E nós conversamos sobre isso. Esse era um tema que era pra gente ter gravado com a Astrid e com o Marcelo, mas acabou que a gente não conseguiu gravar lá. Nós conversamos com ele sobre esse tema, porque a Astrid também enfrenta a depressão até hoje. E o Marcelo tem as crises de ansiedade. É basicamente Lucas e a Astrid, eu e Marcelo. Então, nós conversamos sobre as mesmas coisas. Eu perguntei pra ele, o que você faz pra ela nessa situação, nesse cenário, quando ela tá na crise, né, no fundo? Aí ele falou as coisas básicas que ajudam muito. O simples fato de você esquentar um prato de comida, de você conversar com a pessoa sobre algo básico, de algo que ela goste. Algo que ela goste, sabe? Trazer um tema que ela gosta, puxar ela pra ver um filme que ela gosta, fazer algo que ela gosta, mesmo que ela não queira. O fato de você estar ali do lado, você assistindo mesmo um perfil sobre algo que fale que ela gosta, ela não queira ouvir, no fundo vai trazendo um certo ambiente de segurança, um ambiente de conforto. E eu perguntei pra Astrid também o que ele fazia que ajudava ela. E ela repetiu as mesmas coisas, sabe? É o simples cuidado, básico cuidado. Se você não pode salvar essa pessoa, olha no ambiente coisas que vão facilitar a vida dela, que vão ajudar ela. Se você puder manter o ambiente dessa pessoa organizado, isso vai ser de tanta ajuda, mas tanta ajuda, que mais do que você, sei lá, pudesse pegar na mão dela e levar ela para uma consulta com um psicólogo forçado, porque isso não vai ajudar. O que vai ajudar é você manter ela no ambiente limpo, no ambiente seguro, você se mostrar ser a pessoa segura, que ela pode falar sobre o que ela sente, sem medo. E até hoje a gente conversa sempre sobre isso, porque é um tema que vai me voltar eternamente com a gente já sabe disso. Mas eu já tive que fazer perguntas difíceis pro Lucas, que eu não queria ouvir a verdade. Então, só para situar vocês, nós moramos num prédio que tem 22 andares, e nós moramos no último andar, 22º andar. E quando o Lucas estava nessas situações ruins, eu sabia que ele não ia atentar contra a própria vida. Só que eu falei, eu sei disso porque eu imagino, mas eu tenho que perguntar pra ele. Porque eu saía pra trabalhar, ele ficava em casa, ele trabalhava de manhã, mas ele ficava tarde em casa, numa situação, num cenário triste. Eu não ficava em segurança quando eu tava no trabalho. E aí teve um dia que eu cheguei e perguntei pra ele, eu falei, passa em algum momento na sua cabeça fazer algo contra você? E ele falou que não. Não, nunca cheguei a pensar nisso, não. Eu fico muito triste, mas eu nunca cheguei a pensar nisso. Então eu falei, bom, temos aí um sinal de que ele tá triste, mas eu não preciso ficar com medo disso, entende? Então tá sempre ali em comunicação, sempre se perguntando. Isso é um tema que ele já falou que ele não pensa sobre isso, mas em algum cenário, se precisar, eu vou perguntar de novo
porque as coisas vão acontecendo, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia seguinte, sabe? E assim, eu acho que são duas posturas que a gente pode ter nesse cenário. Primeiro, de você identificar que precisa de ajuda, e o segundo, você se mostrar a pessoa que pode ajudar, porque os dois juntos podem fazer muita coisa, muita coisa. Entender que a pessoa que tá no buraco, ela não tá ali porque ela quer, mas essa pessoa também entender que continuar ali é sim uma escolha dela, sabe? Enquanto é aquela frase, né? O que você não está mudando, você está escolhendo. Então, se você não está mudando isso, você está escolhendo continuar nesse mesmo cenário. E nós temos várias experiências disso com outras pessoas. Eu tenho uma irmã que também passa por quadros depressivos, e a gente sempre conversa sobre isso, e eu percebi que essa pequena ajuda, esse pequeno apoio faz muita diferença. Então, para Maitê é muito importante que eu esteja com ela na academia todos os dias. Essa é a forma que eu encontrei de ajudar ela, entende? É isso que eu posso fazer por ela. E isso faz muito por ela, porque eu vejo ela mudando o corpo dela, ela mudando o dia dela. Eu já mostrei pro Lucas, só de observar. Ela chega na academia bocejando, com sono, não querendo treinar, ela sai da academia pronta para resolver a vida. Tagarela, falando empolgada, nananã. Então, é um processo que a gente quer ficar encolhido, quer ficar quieto, mas o ficar quieto não vai te ajudar. E entender que isso também, você pode sim ter dias que você vai se excluir, fechar do mundo, a gente faz isso. Se eu não tô bem, fecho as cortinas, ligo minha série, desligo o telefone, não quero falar com ninguém, mas isso dura um dia. Era o que eu ia falar, eu ia abordar exatamente isso, acho que até fecha muito bem tudo que a gente falou, que é, primeiro para você que tá nesse lugar, né, que tá passando por isso, não é caso de vergonha para você estar passando por isso, porque acredite, tem gente aí que convive, que está do seu lado todo dia, que passa pela mesma coisa e você nunca nem imaginou. A gente vive com várias pessoas que que passam por quadros depressivos, que passam por outras situações, e aí você nem imagina porque ela nunca expôs isso, que é o caso que falam, nossa, aconteceu uma merda com fulano, mas era sempre tão sorridente, sempre tão alegre, então você não sabe o que está por trás. Não tem cara. Não sinta vergonha. Não sinta vergonha porque tem outras pessoas. Se você precisar falar, se você precisar expor que você não está se sentindo bem, que você está passando por isso, apenas exponha. Que o lance que a Mônica falou também de você, o medo de você o medo de você passar por isso de novo, o medo de você ter uma crise de ansiedade, o medo de você ter uma crise de pânico, o medo de você entrar no quadro depressivo, isso te aproxima mais. Então, se você tem consciência de que a probabilidade de você voltar para aquilo é alta e que ela existe, você não passa a ter tanto medo assim, principalmente porque você vai começar a criar as ferramentas, essas que a gente falou, esse manualzinho, para você poder passar por essa situação. E até para fechar, se permita estar passando por momentos ruins, às vezes sem ficar se cobrando disso. O que eu quero dizer? Foi a analogia que eu fiz com a maré antes. Se você sabe que você vai entrar naquilo, não vale a pena você ficar gastando energia demais querendo sair daqui naquele momento. Como a gente falou do nosso manual, a gente respeita o momento. A gente entra no momento, faz as coisas que vão nos manter ali sobrevivendo aquele dia da forma mais confortável possível, e depois isso vai acabar finalizando em algum momento. Mas o encerramento que eu queria dar dê um prazo de validade para esse momento aí, tá? Bota sempre na cabeça que ele vai ter um início, mas em algum momento ele vai terminar. E quando ele terminar, provavelmente lá na frente você vai passar por ele de novo. Então, se você sabe que ele entra e sai, e você já encontrou as ferramentas para poder ficar tranquilo naquela situação, entre, viva, bote um prazo de validade. Eu sempre me permito viver essa fase ruim por 1-2 dias, no máximo. E aí eu já começo a me movimentar para poder estar saindo, fazer as coisas que movimentam, fazer o que eu tenho que fazer. Trabalhar, interagir com outras pessoas, meu relacionamento com a Mônica continua, o Rocco, ele precisa da atenção dele, as coisas de casa elas têm que ser resolvidas, então não dá pra gente ficar sendo levado por essa maré para sempre. Vai um pouquinho, deixa ficar confortável, deixa você organizar suas cabeças, botou o prazo, sai e vida que segue. Em algum momento vai voltar, mas você vai sobreviver, fica tudo tranquilo. Você vai aprendendo, você vai tendo maturidade para lidar com aquilo. Eu falei com minha irmã essa semana que ela teve uma recaída de novo, e aí ela falou assim, eu tô cansada porque parece que eu nunca vou me livrar disso, sabe? Sempre vai me acompanhar.
E de fato, a verdade é que sempre vai te acompanhar, mas olha quantos dias bons você não tá tendo no meio desses intervalos. Porque antes ela vivia num limbo tão triste que ela não tinha um dia feliz. Então hoje o que ela falou que ela fica presa, né? Eu tenho um dia bom, mas eu sempre fico triste porque eu sei que o dia ruim vai vir de novo. Eu falei, a vida é assim. A vida é assim. Só que hoje, quando ela tem os momentos tristes dela, ela fica tão mal porque isso é sinal de que ela tá tendo dias felizes. Eu falei pra ela isso. Quando você tá muito triste por muito tempo, você não sabe qual é o dia mais triste ou o dia menos triste. É um período triste. Quando você tem um pico de felicidade, um momento bom, você consegue perceber quando um dia é pouco triste ou mais triste, porque ele vira raridade. Eles vão virar episódios, sabe? Bem espaçados. Então, você identificar isso, não lutar contra, mas entender que é um momento que vai passar, sabe? Hoje não tá bom, mas amanhã pode estar melhor. E para quem tá ajudando essa pessoa também nesse processo, entender que você tá ali para estender a mão, mas ela não é responsabilidade sua, tá? Você é o apoio dela. Então, no que você precisar, conta comigo. Você pode me ligar, você pode me mandar mensagem. Se tiver que dar uma volta, eu vou estar com você. Mas você queira ser ajudado e queira sair daquilo e dê seus pulos para fazer esforço. Exato. Não adianta ter esforço só de um lado, tem que ter esforço dos dois lados. Exato, porque senão a gente acaba adoecendo a outra pessoa. Quando eu passei por esse cenário mais depressivo, assim, na família, né, na casa dos meus pais, que tava todo mundo vivendo um cenário triste, eu era a pessoa que não tava vivendo esse cenário triste. E por muito tempo eu fui criticada, né? Porque você é egoísta, tá todo mundo sofrendo e você tá vivendo a vida normal. Eu falei, claro, alguém tem que estar bem pra conseguir ajudar todo mundo a sair daqui. Porque senão vai ficar todo mundo doente, ninguém vai nos salvar. Contaminado pela situação. Hoje a gente vê como isso foi importante, sabe? Eu ter esse... Foi um ato que eu tive de amor próprio. Não quer dizer que eu não amasse a minha família, bem pelo contrário, eu amava tanto eles que eu tinha que estar bem para poder ajudar eles também. Então, é isso, sabe? São várias camadas que a gente vai aprofundando e vai identificando cada vez mais e aprendendo a viver, lidar com isso. Você sabe que você pode sim ter uma vida muito boa, ter momentos muito bons, ter um relacionamento muito bom, mesmo enfrentando depressão ou qualquer outro transtorno, mas o principal disso é você ter diagnóstico, você saber de fato o que é. Porque só ficar no achismo não quer dizer nada, você está perdendo tempo. Identificar que você não está bem, busca ajuda. Busca ajuda. Pode ser secreto, busca ajuda. E se você é a pessoa que está acompanhando essa pessoa que precisa de ajuda também, saiba que você também precisa de ajuda, tá? Não é só a pessoa que não está bem. Você também tem que se conhecer. E acho que isso traz até mais coragem para a pessoa que não tá bem, sabe? E se começarmos a terapia juntos? E se, que nem o Lucas, nós vamos no mesmo dia, em horários diferentes. Então, enquanto ele tá na terapia, eu tô no café trabalhando. Eu vou pra terapia, ele desce pro café e trabalha. A gente volta pra casa conversando sobre a pauta, sobre aquilo que a gente se sente seguro pra falar. Tem questões que a gente ainda não quer falar, vai falar mais pra frente, se for necessário. Senão, você não tem que abordar nada, sabe? Então, é isso, é um trabalho em conjunto. E que no final das contas é possível ter um relacionamento saudável, passando por todas essas barreiras aí, né? E tendo dois doidinhos da cabeça, um mais, outro menos, mas é possível. Mas é o querer estar bem e o querer fazer com que o outro fique bem também. Como você pode ajudar essa pessoa e como você pode se ajudar para continuar sendo o amor dessa pessoa, né? Porque eu acho que um dos pontos mais tristes que eu vi, que eu enfrentei tanto com o Lucas quanto com outras pessoas que eu vi que tinham depressão, é ver que essa pessoa tá desistindo dela mesma. Acho que isso é o mais, para quem tá lhe ajudando, é o que mais nos deixa de mãos atadas. Então, se você puder manifestar que você tá tentando, para quem tá te ajudando, isso é um respiro muito grande. E é isso. Para quem tá no YouTube, faz o quê? Se inscreve no canal. Deixa um lindo comentário que nos ajuda muito. Compartilha com quem precisa ouvir também. Ativa o sininho para receber notificação. Para quem estiver no Spotify, se inscreve lá também, que dá para se inscrever. Avalia, depois que você se inscreve, ouve o episódio, você avalia o programa, você avalia o podcast, dá lá as 5 estrelinhas, é super rápido de fazer e ajuda a gente a continuar entregando conteúdo para vocês. Também tem como deixar comentário, né? E esses comentários eles estão sendo respondidos, estão sendo interagidos, então continue interagindo lá. E também pode continuar compartilhando lá
no Instagram, né? Claro. Que a gente fala, é muito legal ver quando vocês estão fazendo suas coisas do dia e vocês colocam a gente, esse dia teve o quê? Foi o casal, não foi, que estava assistindo junto? No mercado. Estavam indo no mercado e estavam ouvindo juntos. Tem gente que, enquanto arruma mala, tá lá postando também, colocando que tá com a gente de plano de fundo, num treino, fazendo qualquer coisa. Então é legal saber que a gente tá podendo fazer parte aí dos dias. E eu fiquei sabendo também que tem gente que já ouviu mais de 4 vezes todos os episódios. E então, dá anotações. Isso é uma forma também de você ir voltar quando precisar, sabe? Mandar pra quem precisa. Se você ainda não tem coragem de falar com uma pessoa que não tá bem, ouvir o que a gente fala por aqui, entender como você pode melhorar com você pra conseguir chegar nessa pessoa também. E é isso. É isso. Até o próximo encontro. Até o próximo. Beijo.